Nós vamos falar agora sobre uma questão muito importante que é a osteoporose. A gente sabe que a osteoporose atinge milhões de pessoas em todo o mundo e o Brasil não é diferente, não. Eu vou conversar agora com o médico geriatra, que é o Edélcio. Edélcio que está aqui comigo, Edélcio Alves Júlio. Tudo bem? Bem-vindo, Edélcio, mais uma vez aqui no estúdio. Me diz uma coisa, você trouxe aqui um esqueleto, né? E trouxe também um molde aqui de coluna, né? Digamos assim, para a gente poder entender do que a gente vai falar hoje. O que é a osteoporose em si? O que causa a osteoporose? Oi, Carla, boa tarde. Então, Carla, osteoporose são os ossos porosos, os ossos vão enfraquecendo e ficam susceptíveis a uma fratura, a quebrarem, né? Então, o que causa osteoporose? É uma dieta inadequada e hábitos inadequados durante a vida, no decorrer da vida. Que tipo de dieta? Uma dieta rica em cafeína e pobre em cálcio. Faz com que os ossos vão enfraquecendo, né? Não tenham substâncias... Então, quer dizer, não é só a falta do cálcio. Quer dizer, se eu consumir a cafeína em excesso, ela também pode causar ou ajudar a causa da osteoporose. Justamente, porque a cafeína não deixa absorver o cálcio. Né? O carreador, né? O mesmo caminhãozinho que absorve o cálcio é o que absorve a cafeína. Então, ele acaba levando a cafeína e elimina o cálcio. Né? Então, a nossa dieta, que acaba sendo já pobre em cálcio, acaba se perdendo mais ainda. E, por consequência, os ossos vão sofrendo. Com a ascensão do câncer de pele, do medo de exposição ao sol, nós também temos um déficit de vitamina D. Essa vitamina D que é transformada quando o sol bate na pele e ela tem a função de pegar o cálcio que a gente ingeriu e colar lá no osso, fazer com que a gente absorva melhor. Como nós temos menos exposição ao sol, pelas várias agentes causadores que o sol faz e nos amedrontam, né? Então nós temos menos absorção também dessa nosso cálcio que veio da alimentação. Com isso, o osso vai ficando mais fraco, vai ficando mais poroso e pode vir a uma fratura dependendo de como a gente leve o nosso dia a dia. Entendi. Agora, quais são os locais onde acontecem mais? A osteoporose é uma doença silenciosa, né? No idoso, os ossos que ele mais fratura seria o punho, que chama fratura de Collins, a coluna, né? E o colo de fêmur. A mais grave é o colo de fêmur, né? Então, o idoso, quando ele cai, e a grande maioria acaba caindo em casa e principalmente dentro do banheiro, né? Então, quando ele cai, ele flexiona um pouquinho a perna e lateraliza. Então, se nós vermos um idoso caído nessa situação, a gente não deve levantar. Porque às vezes o ato de tentar levantar acaba completando a fratura e daí se torna pior. Tem que deixar a pessoa imóvel daquele jeitinho. Deixar imóvel daquele jeitinho e chamar uma assistência médica, né? Então, fletiu a perna e lateralizou, pede para ele, vovô, tenta levantar a perna direita, por exemplo, né? E vai tentar e não consegue, reclama de dor. Deixa ali quietinho, né? E chama assistência. Qual que é a faixa etária de idade e quem mais sofre com a osteoporose? São homens ou mulheres? Excelente a tua pergunta, né? Quem mais sofre são as mulheres, né? Porque as mulheres têm menos exposição ao sol, elas se cuidam mais, tentam cuidar mais da pele, então elas usam mais salto alto, elas não têm uma atividade física tão rigorosa como o homem, devido ao trabalho que tem ao longo da vida, né? E também elas fazem muito regime, muita dieta. Então, isto faz com que elas tenham menos cálcio, né? Então, ao longo da vida, elas vão tendo esse problema e, claro, vão sofrer mais. E também a mulher vive mais do que o homem, né? Devido aos seus hormônios. Também a mulher tem uma gestação e na gestação ela tem aí, entre aspas, um parasita que acaba retirando alguns nutrientes dela, entre eles o cálcio. Que seria o bebê. Que seria o bebê, o feto. Existe um momento na vida onde eu preciso parar, pensar e rever o meu plano alimentar para não ter o problema da osteoporose lá na minha velhice? Existe, cara. Essa pergunta é magnífica, né? Veja, há 2 anos atrás eu fiz uma pesquisa no Colégio Novo Ateneu, onde a gente mediu a massa óssea das crianças nesse colégio, né? Então, crianças de primeira a 7ª série. E, por incrível que pareça, essas crianças elas tinham
a osteopenia, osteoporose e massa óssea normal. Crianças, né? E é facilmente explicado por quê. Veja, hoje, as nossas crianças de hoje, elas ficam presas num apartamento, né? Elas não sabem brincar na rua, porque os pais têm medo que aconteça alguma coisa. E o pai e a mãe acabam trabalhando o dia inteiro. Então é mais fácil deixar a criança em casa ou no colégio, numa sala de aula, né? Com isso, a criança não tem a exposição ao sol. Ela não tem tanta atividade física, porque ela fica mais no computador, ela fica no videogame, ela fica nos jogos domiciliares. Também a dieta da criança é precária em cálcio. Veja, as nossas crianças de hoje, elas não gostam de verdura, onde nós encontramos cálcio. Elas não gostam de leite, derivados de leite. E o que elas gostam? Elas gostam de alimentação rica em cafeína, refrigerante, chocolates, né? Então, isso faz com que elas ainda absorvam menos o pouco cálcio que elas têm na dieta. Certo. Né? E, por consequência, vai levar a uma osteopenia, osteoporose. É comum a gente ver hoje uma criança com uma fratura, né? Então, e tem crianças que já têm várias fraturas, né? Se a gente não controlar agora, imagine como estarão os ossos dessa criança quando ela chegar na terceira idade. Eu tenho que adotar esse novo formato alimentar desde pequeno, aos meus 15 anos, aos meus 20 anos, aos meus 30 anos. E o que eu devo ingerir mais? Para não ter depois que ficar tomando esses suplementos de cálcio por aí para poder ter uma vida um pouco melhor, né? Isso. Então, nós devemos ingerir mais cálcio e menos cafeína, no caso dos ossos, né? Então, os cálcios nós encontramos em leite, derivados de leite, em verdura verde escura, né? Mas eu tenho problema de colesterol, não posso tomar leite. Não pode tomar o leite integral, o leite gordo, mas pode tomar o leite magro, o leite desnatado. E também nós precisamos de vitamina D. Então nós precisamos ter a exposição ao sol, mas claro, no horário que o sol não agrida a pele. Então antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Pelo menos 30 minutos por dia. Só que não adianta eu chegar no sol repleto de roupa. Eu tenho que ter pelo menos 25% do meu corpo exposto, da pele exposta. Então as pernas e os braços. E qual é o melhor exercício para os ossos? É caminhada, não é correr, não é nadar, é caminhar. O osso fica muito poroso, a gente imagina que não é tanto, mas fica realmente muito frágil, né, doutor? E isso vai ter muitas consequências, né? Uma delas, por exemplo, é a redução de tamanho. Nós temos a tendência de, depois de 60 anos, reduzir em média 6 centímetros. Pois é, aquela história de vai ficando velhinho, vai ficando encurvadinho, vai diminuindo, então é verdade mesmo. É verdade. Então, os ossos da coluna, né, eles vão ficando porosos. Esses ossos ficando porosos, eles vão reduzindo o tamanho deles. E aí vêm várias consequências. Por exemplo, a dor na coluna, a dor lombar, a lombalgia, né? Porque a nossa coluna, ela tem uma função, né? Os antigos chamam de espinha, porque parece um espinho, né? A nossa coluna. Essa coluna, ela tem a função de proteger a medula, que vem lá do cérebro e ela vai irradiando nervos para todo o corpo. E um deles é o nervo ciático. Então, quando nós temos compressão, né, da coluna, quando desloca o disco por osteoporose ou por um disco movimento... é esse que vai estar entre os ossos. Isso, aí, né? Que é um certo amortecedorzinho, né? A hora que ele comprime o nervo, ele vai dar uma dor irradiada. E às vezes essa dor irradiada leva a pessoa a não caminhar mais. O que a gente deve fazer em casa, né? Ter aqueles cuidados básicos. Gente, olha, isso é muito importante, as dicas que o doutor vai dar agora. Porque quando a gente fala em osteoporose, a gente imagina que isso aconteça só com pessoas de idade, pessoas que moram sozinhas. Mas a gente sabe que não. Ele já deu aqui vários exemplos, né, de jovens, crianças que têm esse problema e que devem ter uma atenção especial, principalmente nos cuidados aí em casa. Quais são esses cuidados, doutor? Os cuidados. Então, a maioria das pessoas cai dentro de casa. O principal cuidado é tirar tudo que esteja no meio do caminho, né? Então, os tapetes. Mas esse tapete é muito lindo, pertenceu a minha tetravó, ela já caiu nele. Se é um tapete muito bonito e tem história, né? Coloca na parede, né? Então, coloca o tapete ali na parede, né? Vai manter a história e não vai causar uma tragédia pela frente. Além dos tapetes, as pessoas têm o costume de colocar algumas pedras para firmar a porta ou móveis pequenos. Então, encosta bem na parede, isso para que não esteja atrapalhando o caminho. O calçado também, né?
quando vai andar dentro de casa, ande com calçado antiderrapante, com calçado que não vá sair do pé, que não vá causar uma queda. Bem como o nível em casa, né? Então, nós temos algumas casas que tem tá lá o piso e de repente tem um degrauzinho só pequenininho para dar um outro piso. Elimine esses degrauzinhos pequenininhos. Degraus são complicados. São complicados. Né? Agora, se tem escada também é complicado. Uma casa com escada para o idoso não é bom. Né? Mas tem que ser uma casa térrea. Uma casa térrea, né? De preferência. Ou, se não tiver outra alternativa, coloca uma rampa. Né? No lugar da escada, tenta colocar uma rampa. Aí já ameniza a situação. Mas use aquela lixa antiderrapante na ponta da escada, né? Coloque o corrimão na escada dos dois lados, né? Aí já vai evitar uma queda também. Pelo menos diminui a chance de ter uma queda, né? No banheiro. O banheiro é o local que as pessoas mais caem. Banheiro, né? É terrível, Justamente, é complicado. As pessoas têm quedas bem feias no banheiro. Bem feias. Então, no banheiro, primeiro ponto, passou de 60 anos, elimina a chave do banheiro. O banheiro não pode mais ter chave. Porque se cair lá dentro, até chegar para abrir, às vezes já ocorreu muitas coisas, né? Então, no banheiro, o vaso ao redor tem que ter o corrimão, né? O chuveiro, o local onde fica o chuveiro é o local que mais tem quedas dentro do banheiro. Então, esse local onde fica o chuveiro, além do corrimão ao redor, precisa ter uma cadeira. Por que a cadeira? Porque o idoso, quando ele vai lavar a cabeça, alguns têm obstrução de uma mangueirinha que nós temos no pescoço, chamada carótidas, na frente e vertebrais atrás. Elas são responsáveis por levar o sangue do coração até o cérebro. Quando nós temos algumas obstruções por colesterol, por exemplo, e a gente faz esse movimento de elevar a cabeça para lavar, eu acabo dificultando a passagem de sangue e aí eu posso desmaiar. Tonturas, uma vertigem e eu venho a queda. E essa queda pode ter consequências. Da mesma forma para lavar os pés. Então o idoso ele não pode ficar em um pé só para lavar o pé. Ele tem que sentar para lavar a cabeça e sentar para lavar os pés. Normalmente o idoso já tem um abdômen mais globoso. Então o fato de chegar até o pé é um pouquinho mais difícil. Né? Então se puder alguém lavar para ele, ótimo, né? Excelente. Às vezes nós temos um casal de idoso que os dois têm lucidez, têm independência, então um pode lavar o pé do outro, né? Claro. Se ajudam e os dois continuam íntegros, né? Com certeza. À noite é um horário que as pessoas caem muito e o idoso sofre muitas consequências à noite. Por quê? Ele está lá dormindo e devido as suas necessidades, por exemplo, de ir no banheiro urinar, ele levanta, às vezes está frio, ele deixa para a última hora, como muitos de nós, né? O fato de deixar para a última hora faz com que ele levante rápido. O fato de levantar rápido faz com que a pressão caia. Se a pressão cai, ele tem vertigens, tem tonturas e pode vir a queda já na sequência, logo que levanta. Então, o idoso está em casa, está com vontade de ir no banheiro à noite, sentiu a vontade, já se prepara para ir. Senta na cama, respira fundo, levanta, respira fundo, olha onde vai pisar e depois segue em frente. Muitos dos nossos idosos têm pequenos animais, que é bom, né? Só que esses animais, eles podem ser uma armadilha também. Então, colocar na frente, justamente. Né? Então, veja se esse cachorrinho, por exemplo, não está na frente do caminho, né? Então, cuide para que ele não acabe levando a uma queda. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Existe um site da federação, enfim, que as pessoas possam saber um pouco mais sobre a profissão hoje de um médico geriatra, né? Mas existe um site onde a gente tem mais informações sobre isso? Veja, existe, né? Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia.